Dá uma olhada nas pessoas em volta de você. Imagina que boa parte das que já tiveram uma infecção de ouvido ou de garganta morreu por causa disso. Imagina que a mesma coisa aconteceu com todas as mulheres que tiveram seus filhos por cesariana. Que todo mundo que fez uma cirurgia de coração, um transplante de órgãos ou precisou amputar o dedo, uma perna ou arrancar os dentes do siso também morreu. Imaginou? De repente, mais da metade das pessoas que você conhece perdeu décadas de expectativa de vida e não está mais aqui para contar a história. Bom, era mais ou menos esse o mundo antes da existência dos antibióticos, que foi basicamente a história inteira da humanidade até o começo do século XX. Sem eles, era absurdamente difícil vencer qualquer infecção bacteriana, que costuma aparecer nos casos que a gente acabou de citar. Não é por acaso que os antibióticos, quando ainda estavam sendo só imaginados pelos cientistas, eram chamados de bala mágica, porque os efeitos desses remédios parecem coisa do Gandalf mesmo. Foi em grande parte graças a eles que a gente conseguiu subjugar as bactérias que estavam entre as maiores assassinas da nossa espécie. E como era antes? Bom, quem tentava não morrer por causa de qualquer ferida boba infeccionada se virava com coisas que até tinham um pouco de eficácia, mas não se comparam aos antibióticos de hoje. Na Grécia Antiga e no Egito, por exemplo, o pessoal costumava aplicar bolor, aquele amontoado de fungos que cresce em lugares úmidos, nesses ferimentos, o que, como a gente vai ver logo, até faz algum sentido. Mas não tente fazer isso em casa, o método atual é bem melhor. Seja como for, o conhecimento necessário para chegar a tratamentos altamente eficazes só começou a aparecer do meio para o final do século XIX, quando os cientistas, aos poucos, se deram conta de que muitas doenças infecciosas eram causadas por micróbios. Era a chamada teoria dos germes. 2 sujeitos-chave para esse avanço foram o francês Louis Pasteur e o alemão Robert Koch. Koch, por exemplo, formulou um método para investigar se o micróbio era o causador de uma doença. Segundo ele, era preciso 1. Tirar o diabo do micróbio do indivíduo doente. 2. Enfiar o negócio no indivíduo sadio. Se a doença aparecesse, o culpado era o desgramado do micróbio. Vários experimentos com animais indicaram que isso era mesmo verdade. Mas faltava outra peça para esse quebra-cabeça fazer sentido. Acontece que muitos pesquisadores da época também estudavam micróbios importantes para a agricultura e a indústria, tipo os usados para fabricar queijo e vinho. E os cientistas perceberam que alguns desses micróbios bagunçavam o crescimento dos outros. Um bolor que aparece em queijos, tipo gorgonzola, nunca era contaminado por bactérias, por exemplo. Então Pasteur pensou o seguinte: se pudéssemos intervir no antagonismo observado entre algumas bactérias, isso ofereceria, talvez, a maior das esperanças do ponto de vista terapêutico. Em língua de gente, dá para combater um micróbio usando outro micróbio como arma. A questão era descobrir como. A resposta veio graças ao nosso velho conhecido, o bolor. As pistas foram aparecendo nos anos 1920, no laboratório de um cientista escocês meio bagunceiro. Alexander Fleming era um sujeito que tinha estudado o efeito de desinfetantes e identificado a lisozima, uma molécula presente nas lágrimas e no ranho de nariz. No ranho, que era capaz de atacar bactérias. Mas a lisozima era bem fraquinha diante de micróbios patogênicos, aqueles que podem causar doenças. Foi então que, depois de voltar das férias com a família em 1928, Fleming reparou que um bolor tinha crescido na cultura de bactérias que ele tinha largado semanas antes num canto do laboratório. Em volta do bolor, não dava para ver mais nenhuma bactéria. Fleming conseguiu cultivar o fungo e viu que ele era capaz de matar muitos tipos de micróbios, mas não todos. Como o matador de bactérias era do gênero Penicillium, Fleming bolou o nome penicilina para batizar a substância do bolor que fazia esse serviço. Entender melhor a penicilina e aprender a fabricar a molécula em grandes quantidades exigiu anos e anos de trabalho.
Foi só nos 1940 que a produção em massa engrenou e a penicilina passou a ser usada na Segunda Guerra Mundial. O sucesso da penicilina e dos outros antibióticos foi enorme por causa da especificidade deles, ou seja, eles caem matando em cima das células das bactérias sem atacar as células humanas. A Era de Ouro dos Antibióticos, nome que parece coisa da Marvel cá entre nós, vai dos anos 1940 aos anos 1960. Entre os responsáveis por essa Era de Ouro estava o americano Salmon Waxman. Ele era microbiologista, ou seja, especialista em micro-organismos, e mapeou a diversidade de micróbios do solo e as guerras químicas entre eles. Além do conceito, o mais importante foi a metodologia. O Waxman e seus colegas isolaram milhares de tipos diferentes de micróbio e foram checar se eles produziam os mesmos buracos em culturas de bactérias que tinham aparecido no caso da penicilina. Resultado, eles descobriram cerca de 20 novos antibióticos que passaram a ser usados em grande escala. De lá para cá, dá para dizer que o problema dos antibióticos tem sido, em parte, o excesso de empolgação da nossa espécie com eles. O uso descuidado acabou selecionando cada vez mais bactérias resistentes a eles. Ou seja, os antibióticos matavam quase todos os micróbios, menos uns poucos que, por sorte, carregavam mutações em seu DNA, que davam a eles resistência natural aos remédios. Quando o uso dos medicamentos parava, essas bactérias resistentes conseguiam se multiplicar de novo e podiam se espalhar por aí. Para complicar ainda mais a situação, hoje a gente sabe que o nosso organismo é um verdadeiro conjunto habitacional de bactérias, a chamada microbiota. Muitos desses micróbios são gente boa, ajudando o corpo em suas diversas funções e impedindo a proliferação de bactérias mais agressivas. Só que os antibióticos às vezes funcionam como um bombardeio que mata todo mundo, tanto as bactérias terroristas quanto as civis, digamos. E isso pode acabar aumentando a chance de que micróbios destrutivos acabem se multiplicando sem controle. É por isso que a ciência não pode parar. E a gente precisa investir na descoberta de mais micróbios fabricantes de antibióticos que a gente ainda não conhece, em ambientes menos estudados, como as florestas tropicais ou o fundo do mar. Enquanto novas descobertas não acontecem, é importante tomar o máximo de cuidado na hora de usar os antibióticos que ainda estão disponíveis e são eficazes. Ao tomar antibióticos receitados pelo profissional de saúde na quantidade certa, durante o tempo correto, a chance de criar bactérias superresistentes cai bastante. A gente avançou muito desde a época em que as pessoas morriam de infecção de ouvido. Os cientistas precisaram aprender do zero a dosar efeitos tóxicos de medicamentos para o organismo. Tiveram de entender as diferenças entre as células das bactérias e as nossas, e o que isso significa para nossa guerra contra algumas delas. E também tiveram de aprender que não existe mágica. Cada vez mais, a gente vai precisar buscar um equilíbrio entre o que parece ser bom para a nossa saúde e a nossa relação com micróbios que andam por aí desde antes de a nossa espécie existir. Não vai ser simples, mas dá para vencer esse desafio.